Os 5 imperadores mais cruéis da história de Roma. Roma foi o berço da civilização ocidental, mas também foi o palco de tirania, sangue e crueldade sem limites. Enquanto as águias imperiais voavam sobre o império, milhares morriam sob ordens de homens que se achavam deuses. Neste vídeo você vai conhecer os 5 imperadores mais cruéis da história de Roma. Homens que reinaram com punhos de ferro e que deixaram um rastro de medo, morte e insanidade. Prepare-se para mergulhar nas trevas do poder absoluto. E já aproveita, deixa o like, se inscreva no canal Sombras do Passado, comenta o que achou e compartilha esse vídeo com quem ama a história real, a história que Roma tentou enterrar. 5º lugar, Caracalla, o imperador do massacre de Alexandria. Ele herdou um império, mas queria ser lembrado como um deus da guerra. O que deixou foi um legado de sangue. Caracalla subiu ao trono após mandar assassinar o próprio irmão, Geta, na frente da mãe. E não parou por aí. Em 215 d.C., ao visitar Alexandria, foi recebido com frieza. O povo zombava de sua crueldade e do fratricídio que manchava sua reputação. A resposta de Caracalla: um dos maiores massacres urbanos da história do Império. Por ordem direta do imperador, milhares de civis egípcios foram trucidados nas ruas da cidade. Jovens, anciãos, crianças, ninguém escapou. A cidade foi banhada em sangue, apenas para satisfazer o ego ferido de um tirano. Caracalla se via como Alexandre, como Aquiles, mas entrou para a história como um dos imperadores mais impiedosos que Roma já teve. 4º lugar, Calígula, o imperador que se achava um deus. Ele começou sendo adorado, mas em poucos meses Roma perceberia que havia colocado um louco no trono. Calígula governou de 37 a 41 d.C., um reinado curto, mas repleto de bizarrices e crueldades. Declarou guerra ao deus Netuno e mandou chicotear o mar. Nomeou seu cavalo como senador, mas a parte realmente obscura não era a loucura. Era o prazer que sentia em torturar e humilhar seus próprios aliados. Prendia senadores por diversão, executava nobres com métodos cruéis. Mandava sequestrar esposas de outros homens só para possuí-las publicamente. Gostava de assistir execuções enquanto comia. Calígula não governava. Ele brincava com vidas humanas como se fossem brinquedos de um deus mimado e sádico. Sua paranoia cresceu tanto que passou a matar qualquer um que olhasse para ele de forma errada. Até que a guarda pretoriana teve que fazer o impensável: assassiná-lo com dezenas de golpes, escondido no fundo do palácio. Calígula transformou o poder imperial em um espetáculo de loucura e terror, e por isso merece seu lugar entre os mais cruéis da história romana. 3º lugar, Domiciano, o imperador da morte disfarçada de ordem. A crueldade de Domiciano não era gritante, era metódica, sorrateira, fria, e por isso mesmo ainda mais assustadora. Ele governou Roma por 15 anos entre 81 e 96 d.C. e fez do trono um altar da desconfiança. Sua perseguição era implacável, principalmente contra os senadores, intelectuais e qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. Criou uma rede de espionagem que vigiava todos os escalões do poder. Mandava prender e executar senadores com base em cartas anônimas ou fofocas de servos. Muitos deles eram assassinados em silêncio, suas famílias arruinadas, seus nomes apagados dos registros. Ordenou torturas sistemáticas, execuções públicas e confiscos de propriedades. Tudo com aparência de legalidade. Domiciano não precisava gritar, bastava carimbar um decreto. Ele assumiu o título de Senhor e Deus e exigia que todos se curvassem a ele como se fosse uma divindade viva. Quem se recusasse, sumia. Em seus últimos anos, mergulhou em uma paranoia tão profunda que chegou a matar parentes próximos, suspeitando de traição. O medo reinava em Roma. Não havia lealdade, apenas silêncio. Quando foi finalmente assassinado, o Senado celebrou. Declararam sua damnatio memoriae. Seu nome foi apagado da história oficial, como se Roma quisesse esquecer que um dia foi governada por um homem tão frio e impiedoso. 2º lugar, Nero,
o artista da morte. Quando Roma queimava, dizem que ele tocava lira. Mas a verdade é que Nero fez muito mais do que tocar. Ele compôs uma tragédia em vida real. Subiu ao trono ainda jovem, sob a sombra de sua mãe, Agripina, que havia manipulado tudo para colocá-lo no poder. Mas bastou ele sentir o gosto do trono para mandá-la matar. Mandou assassinar a esposa. Depois, a amante grávida, chutando-a até a morte. Mandou matar o tutor Sêneca. Matou membros do Senado. E qualquer um que ousasse apagar sua luz de ego. Em 64 d.C., Roma ardeu em chamas durante 6 dias. E enquanto os bairros populares eram consumidos pelo fogo, Nero construía seu palácio pessoal, a Domus Aurea. Para desviar a culpa, encontrou um novo alvo: os cristãos. Os primeiros seguidores de Cristo foram perseguidos, queimados vivos, crucificados e lançados às feras, como espetáculo para entreter a elite romana. Nero não era só cruel, ele era um narcisista sádico, um imperador que confundiu o império com um teatro e a vida humana com papel descartável. Quando finalmente perdeu apoio e foi declarado inimigo público, fugiu e se matou, não sem antes dizer: "Que artista morre comigo?" Primeiro lugar, Cômodo, o imperador que brincava de Deus e matava por diversão. Se Nero era vaidoso, se Calígula era louco, Cômodo era tudo isso, e ainda mais perigoso. Filho do lendário Marco Aurélio, ele deveria ser a continuidade da sabedoria e da glória de Roma. Mas, ao contrário, transformou o trono em um teatro de vaidade, paranoia e sangue. Se achava a reencarnação de Hércules. Mandou cunhar moedas com sua imagem como Deus, com pele de leão e clava na mão. Ordenou que o Senado o tratasse como Dominus e Deus, Senhor e Deus. Participava de lutas no Coliseu, matava animais indefesos, gladiadores fracos e cobrava pequenas fortunas por cada apresentação. Tudo isso enquanto o povo passava fome e o Senado era forçado a aplaudir de pé. Mas não parou por aí. Cômodo mandava matar quem o contradissesse. Executava nobres por capricho. Tomava as esposas de seus aliados e vivia cercado por bajuladores, até que sua paranoia o levou a trair até seus próprios amigos. No fim, foi morto no banheiro do palácio por seu próprio treinador, Narcissus, numa conspiração silenciosa liderada por aqueles que antes o bajulavam. A sua morte foi celebrada em silêncio por toda Roma, porque não havia mais imperador. Havia apenas um monstro com coroa. A história costuma exaltar os grandes heróis, os estrategistas, os construtores de impérios. Mas nas sombras da glória caminham aqueles que usaram a coroa não para governar, mas para dominar. Homens que transformaram o poder em instrumento de terror, que confundiram obediência com adoração e que mergulharam Roma num abismo de medo, vaidade e sangue. Esses 5 nomes, Caracalla, Calígula, Domiciano, Nero e Cômodo, não apenas marcaram a história, eles mancharam o império com uma crueldade que ecoa até hoje. E você, qual desses imperadores você considera o mais cruel de todos? Ou há algum nome que ficou de fora dessa lista sombria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. E se essa jornada pelas trevas da história te prendeu até aqui? Mostre que você valoriza esse conteúdo. Deixa o like, se inscreva no canal Sombras do Passado, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com quem também merece conhecer a verdadeira face da Roma Imperial. Porque aqui a luz é fraca, mas a verdade brilha.